Já imaginou uma internet que você minera por área de acesso? Já imaginou um data center que você minera por área de disco? A descentralização e distribuição da informação, meu amigo, está só começando. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Vocês já estão cansados de me ouvir falar como a informação descentralizada e distribuída vai minar o poder dos governos, e como já estamos vendo isso acontecer, e que isso vai culminar em governos desabando. Mas muita gente acha que eu estou errado, que é só uma questão do governo reagir contra isso. As redes sociais estão dando dor de cabeça nos políticos, mas é só eles instalarem firewalls do tipo os chineses. O Bitcoin está dando dor de cabeça aos governantes, mas é só subir o imposto, proibir o uso, criminalizar a posse que acabou, mata o Bitcoin. Em último caso, basta o governo derrubar a internet completamente para acabar com tal ameaça da informação descentralizada e distribuída. E sim, eu não tenho dúvidas, o Estado já está usando muita violência e vai usar muito mais violência nos próximos anos contra a informação descentralizada e distribuída. Não duvido nada que tentem mesmo, em algum ponto, derrubar a internet no futuro. Mas o Estado, tal como aqueles que me criticam com esses argumentos, ainda não perceberam o tamanho do problema que estão enfrentando. Porque quando eu falo que a informação descentralizada e distribuída vai acabar com o Estado, eu não estou me referindo apenas às tecnologias que já estão aí. Eu estou olhando para a tendência disso no futuro, para onde a coisa está caminhando. Eu sou o primeiro a dizer que, neste momento, o Estado ainda é muito forte. Mas a tecnologia e as iniciativas cada vez mais descentralizadas não vão parar aqui. Surgem novas ideias todos os dias, cada vez mais distribuídas e descentralizadas. Antes de entrar no assunto, uma observação. Esse canal não é um canal de investimento. Eu não estou dando conselho de investimento e sequer sou capacitado para isso. Esse é um canal libertário anarcocapitalista e minhas posições aqui são ideológicas. O que eu quero aqui é demonstrar meu ponto. A descentralização da informação vai minar o Estado inexoravelmente. Se ainda existir alguma coisa chamada de Estado daqui a 20 anos, vai ser algo totalmente diferente do que temos hoje. Não estou aconselhando ninguém a investir em nada. Estude cada caso. Siga a máxima do ET Bilu, busque conhecimento. Vamos começar devagar com um caso disruptivo que você já conhece, mas já está se tornando obsoleto, o Uber. Esqueça a tecnologia, o disruptivo do Uber é a forma como ele funciona. Ele une diretamente a pessoa que quer prestar um determinado serviço, o motorista, com a pessoa que quer contratar tal serviço, o cliente. Lógico, o Uber só se tornou possível hoje em dia com a tecnologia, com o GPS, com os mapas, com a internet, mas a tecnologia permitiu a disrupção. A disrupção, a mudança real, é a forma de negócio. Ao invés de você ter uma empresa enorme contratando um monte de motoristas, um monte de carros, seria muito burocrática, muito cara, ineficiente, você junta de um lado quem quer prestar o serviço, está disposto a colocar algum patrimônio ali, o carro, e de outro lado, quem precisa daquele serviço. Mas o Uber ainda tem uma estrutura de capital centralizada. Grandes investidores financiam o desenvolvimento da ferramenta, tem representação comercial, escritório, ele já é passado. O Uber foi revolucionário lá atrás e causou de fato a perda da arrecadação do governo. O governo já pôde, no passado, vender concessões caríssimas para taxistas e empresas de ônibus e cobrar tranquilamente impostos destes, porque se um taxista ou uma empresa de ônibus não pagar a parte da máfia, era muito fácil o governo caçar a concessão dele. Não existe coisa equivalente no Uber. Mas o Uber tem uma estrutura de capital ultrapassada, isso é uma fragilidade. O Estado está avançando contra essa tecnologia, exigindo direitos trabalhistas, criando impostos, mas se eles acham que o Uber é o final da linha da descentralização da informação, eles estão totalmente enganados. Existem versões ainda mais radicais, como o Arcade City, que já é realidade em várias cidades americanas, como Austin, uma enorme cidade no Texas. É um software que faz a união de motoristas e passageiros
sem nenhuma empresa por trás. Isso tem um ganho enorme. O motorista não precisa pagar a parte do Uber, nem o cliente, lógico, vantagem para ambos. E já que não tem uma empresa por trás, onde o governo vai cobrar imposto? Como que ele vai interferir? É um software apenas. E a equipe que desenvolve esse software é financiada pela própria moeda, o token Arcade. Eu sei, você não consegue usar o Arcade City aqui no Rio de Janeiro agora, provavelmente em lugar nenhum do Brasil, mas à medida que o Uber for ficando mais caro devido à interferência do governo, vai chegar um ponto que a diferença será significativa. Veja, a iniciativa é financiada por uma criptomoeda, então não tem nenhuma grande corporação por trás. Nada disso fica em bancos ou no sistema financeiro tradicional. O produto é informação pura, é a união do motorista com o cliente. Essa mistura toda é impossível de ser tributada, regulada ou sequer controlada pelo governo. Sequer pode ser proibido, qualquer um pode instalar o Arcade City no seu celular. Essa é a tendência. Mas eu vou falar de outros 3 casos aqui que são muito mais revolucionários. Você sabe que hoje muita gente contrata hospedagem de grandes data centers no mundo todo. Você paga uma grana para guardar suas informações. Grandes empresas precisam pagar muito dinheiro porque tem muitas informações que precisam ser armazenadas. Mas você também gostaria de ter suas fotos guardadas como um backup, precisa guardar seus dados, precisa armazenar seu site. O problema é que comprar armazenamento é caro. Agora, se você é como eu, você deve ter algum espaço sobrando no disco rígido do seu computador, né? Talvez até um grupo de discos rígidos antigos que você não usa mais. Imagina se essas pessoas que têm espaço sobrando pudessem vender esse espaço para quem precisa contratar espaço. Existem 2 iniciativas nesse sentido, 2 criptomoedas, a Kia e a Filecoin. Ambas são financiadas pelas suas próprias criptomoedas. Elas possuem uma forma de mineração diferente do Bitcoin. Enquanto o Bitcoin é minerado resolvendo-se uma charada criptográfica, essas moedas são mineradas utilizando-se o Proof of Storage, ou prova de armazenamento. Exato, ao invés de você comprar uma ASIC e energia elétrica e minerar Bitcoin, ao invés de você comprar uma placa de vídeo e energia elétrica e minerar Ethereum, você compra discos rígidos e esses são usados para minerar uma dessas moedas. Em última análise, você está fornecendo espaço em disco para a rede, de forma descentralizada. Da mesma forma, quem quer armazenar as coisas pode usar tal rede para guardar as informações. Melhor, o algoritmo garante que você vai ter a informação guardada na pessoa mais próxima de você, que pode armazenar aquilo. É super otimizado. E é um livre mercado, porque a empresa não vai regular nada. O valor da própria moeda garante o quanto o serviço é demandado. Se houver muita demanda por armazenagem, o valor da moeda sobe. Quem minera lucra mais. Mais gente terá interesse em comprar HDs e minerar, aumentando o espaço disponível. Se equilibra como um livre mercado. Repara o que acontece. Pensa num grande data center, uma mega empresa criada por um multimilionário que comprou um enorme galpão, ou vários deles, investiu bilhões em computadores, energia, backup, etc. Lógico, registrou seu CNPJ, vende suas ações na bolsa, tudo muito ligado ao governo. Molinho do governo fiscalizar e cobrar imposto dele. O cara sabe que ele tem que pagar os impostos, porque se ele não pagar, o governo vai lá bater na porta dele e vai fechar a coisa toda. Vai ameaçar usar violência contra ele. Agora pensem no Kia ou no Filecoin. Toda coisa é financiada e operada por microinvestidores que podem estar em qualquer lugar do mundo. Usa hardware que foi comprado aos pouquinhos por milhares de pessoas, em milhões de endereços, novamente em qualquer lugar do mundo. Ninguém vai tirar CNPJ e botar uma placa na porta de casa, empresa de mineração eletrônica do Zezinho. Se as pessoas não pagarem imposto voluntariamente, é impossível o governo sequer descobrir onde estão esses HDs. Como toda criptomoeda decente, ela funciona em tunneling, não revela os IPs. Outro caso é Ilium, uma iniciativa similar cuja criptomoeda Ilium é minerada por prova de abrangência. Eu já falei para vocês sobre o conceito de rede mesh e porque, mesmo que a internet seja derrubada pelo governo, você poderia continuar usando o Bitcoin com uma rede mesh. Mas vale a pena repassar o conceito rapidamente de novo.
Já reparou que em qualquer lugar da cidade que você está, existem inúmeras redes Wi-Fi disponíveis? Imagina se um roteador Wi-Fi falar direto com o outro. Isso significa que você pode rotear um pacote da internet em qualquer lugar da cidade. Muita gente criticou, mas os roteadores Wi-Fi não fazem isso. Sim, eu sei que eles não fazem. Eu estou falando do conceito, que é um conceito para o futuro. E aparentemente com a Ilium esse futuro chegou. A Ilium fornece acesso LoRa para IoT. Não é internet para assistir filme ou bater papo. Estamos falando de poucos kilobytes por segundo, mas é o suficiente para funcionar coisas básicas como, por exemplo, uma rede Bitcoin. Como funciona a prova de alcance? Existem determinados modems LoRa, cuja ideia é ter justamente uma grande área de abrangência com pequena velocidade, e ele já vem com um algoritmo da própria Ilium que mede a abrangência do seu ponto. Ela mede a área total que você fornece cobertura com aquele ponto. Essa é a prova de mineração. Você então compra alguns dispositivos desse, instala na sua casa, no seu escritório, num poste da rua, você investe nisso e minera Helium. Novamente, quem for usar a rede agora, por exemplo, transacionar Bitcoin nessa rede Mesh, pode pagar pelo serviço, mas existem um sem número de aparelhos IoT, Internet of Things, Internet das Coisas, que podem querer usar essa rede também e pagar pelo serviço. Da mesma forma se estabelece um mercado. Pode ser um investimento arriscado se pouca gente usar, o ponto é caro, mas aqui no Brasil nós temos a imensa vantagem de, por hora, serem poucos pontos com cobertura. No futuro, você vai estar disputando espaço com seus vizinhos, como já está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Quem conseguir garantir uma cobertura maior, ganha mais com a mineração. E essa rede funciona como uma rede mesh. Novamente, imagine uma empresa tradicional oferecendo esse serviço, a Vivo, por exemplo. É uma empresa enorme, registrada em todos os bancos de dados do governo. Não vai deixar de pagar seus impostos, mas a Ilium terá milhares de pessoas, cada um com seus pontos de acesso em lugares aleatórios, escondidos. Podem ficar numa área pública, desde que você configure ele com as suas credenciais e os ligue em alguma fonte de energia, alguns funcionam com baterias. No final das contas, você tem a empresa de dados descentralizada. Agora, novamente, a rede LoRa é para poucos dados, não dá para ver filme ou navegar na internet. Mas essa mesma ideia pode perfeitamente ser levada a extremos maiores com redes Wi-Fi tradicionais, sem que o governo possa fazer nada, porque não é uma grande empresa, são milhares de pessoas investindo uma merrequinha. Mesmo que o governo ataque algumas dessas pessoas, vai ser impossível ele derrubar totalmente a rede. Novamente, preste atenção na direção que a coisa está indo. No estágio que estamos agora, sim, o governo ainda consegue tributar, mas a cada dia que passa ele consegue tributar menos. Ou o governo encolhe absurdamente de tamanho para conseguir se financiar apenas com impostos sobre propriedades, o que será certamente o último bastião de tributação dele, ou o governo vai desabar sob seu próprio peso. Eu aposto na segunda possibilidade. Todas essas ideias revolucionárias, porém, são fichinha perto do DeFi. Eu já falei sobre DeFi em outro vídeo, não vou me estender aqui. DeFi significa Decentralized Finance, ou finanças descentralizadas. De forma mais simples, emprestar dinheiro, pegar dinheiro emprestado, ter conta em banco, crédito, débito, pagamento, investimento, ações, derivativos. Só que tudo isso feito com criptomoedas de forma descentralizada e distribuída, sem nenhuma grande empresa fazendo isso. Tudo sendo feito de forma descentralizada. Não é à toa que bancos e governos sempre foram tão unidos no nosso mundo atual. Um alimenta o outro. No momento que esse mundo descentralizar, meu amigo, o governo vai começar a ver realmente como será o seu futuro. Aguarde. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!